O Eu Show a Lei, nós vamos estar desenvolvendo um tema que eu venho percebendo que na mídia em geral que tem incomodado as pessoas, né? Então o Eu Show a Lei ele vai entrar agora de uma forma incisiva em relação à religião conhecida como Testemunhas de Jeová. Aquela que você já conhece, que estão geralmente nos fins de semana, logo de manhã, batendo a sua porta. E o que nós vamos estar observando aqui? Nós não vamos nos envolver em questões doutrinárias. Muito embora eu tenha bom conhecimento bíblico e conheço questões doutrinárias, eu não me proponho a isso nesse site. Aqui eu vou estar me propondo a ver os aspectos legais. E o que eu tenho percebido que incomodam muito as pessoas em relação a essa denominação religiosa tem sido a questão da desassociação, né? Que é uma espécie de quando um membro é banido, que eles tiram do seio da organização deles por estar tendo algum comportamento que, no entender deles, eles avaliam como inadequado. E isso, nem a lei em si, ela se intromete, porque os estatutos, desde que não atentem contra a moral e os bons costumes, eles são livres para as organizações relatarem ele como bem entenderem, né? Porque geralmente é um corpo de associados, de diretores, que chegam àquela conclusão e estabelece aquela espécie de regimento interno, ou podemos dizer um regulamento disciplinar. Então nós não vamos estar falando a respeito disso, mas sim no tema que tem incomodado muito a questão da desassociação, porque normalmente quando um membro é desassociado, o que equivale no termo mais popular a uma expulsão, ele é expulso do seio das Testemunhas de Jeová. Obviamente isso gera uma circunstância que aí sim nós poderíamos estar adentrando no corpo jurídico, porque eles não permitem, quando um membro é expulso ou desassociado, na forma de dizer deles, que esse membro se comunique com os que permanecerem na organização. E isso pouco importa se são parentes, se é pai, filhos, se são irmãos. Eles, nesse caso familiar, eles estimulam a ter um mínimo de conversação, a não ser a necessária para as questões familiares. Então isso tem gerado um aspecto em que a gente pode examinar se não estaria havendo um tratamento preconceituoso em relação às pessoas que são desassociadas. E isso é um tema que nós temos um amplo campo para desenvolver, a priori, assim, examinando sem muita análise. A priori, eu já entendo sim que cabe a discussão em relação à questão preconceito, né? Religioso ou por raça, ou etnia, o que quer que seja que a Constituição abrange. Então, sobre esse aspecto nós vamos estar examinando. Nós vamos também procurar estar examinando sobre outros aspectos legais, e um deles seria a questão também que tem atormentado as pessoas Testemunhas de Jeová, é a questão de abusos sexuais, mais especificamente pedofilia, tá? A pedofilia, nós sabemos, existe em qualquer lugar. Não é prioridade de organizações religiosas, mas dentro delas tem acontecido de forma muito intensiva.
E nós temos visto algumas denominações aí sofrerem processos, né? Mas as que têm estado mais em voga têm sido a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e as Testemunhas de Jeová. Quando nós fomos examinar isso daí, para nossa surpresa, as Testemunhas de Jeová em muito maior número, tá? E o que chamou a atenção foi a questão de que, para que configure um abuso sexual relacionado à pedofilia, lá na organização das Testemunhas de Jeová, a vítima teria que apresentar 2 testemunhas, o que é até cômico, né? Eu nunca vi alguém e ter um relacionamento íntimo e levar 2 pessoas para presenciar, para ser testemunha. Então, eles tornam isso absolutamente impossível. Se uma pessoa acusar um adulto e não tiver essas 2 testemunhas e o adulto negar que isso tenha ocorrido, então a pessoa ainda fica em pior situação, a criança, porque é considerada que caluniou a outra pessoa, tá ok? Já que calúnia é a acusação de um crime que sabe o outro inocente, então eles consideram assim. Agora, aí é que entra a questão jurídica legal, tá? Porque tem situações de crimes que o Estado pode outorgar ao particular ele tomar a iniciativa. Hipótese, os crimes contra a honra e até alguns nessa área de sexualidade, porque a pessoa pode preferir ficar com prejuízo a ter o seu nome estampado em jornais e revistas e ela passar uma vergonha, um constrangimento maior, tá? Mas fora isso, quando a pessoa dá a representação para o Estado, pronto, o Estado passa a ser titular. Então não pode uma organização estabelecer rito próprio, porque isso é um direito indisponível. É o Estado que tem o controle desse direito. Estão entendendo? Então, quando eles estabelecem essa regra, obviamente, eles estão favorecendo para que os praticantes dessa modalidade de abuso, pedofilia, se concentrem naquele lugar. Há pessoas até que consideram na religião Testemunhas de Jeová que é um paraíso para os pedófilos. E como nós temos visto na internet, eu achei muito surpreendente, porque só na Austrália são 1.006 casos relatados que o governo agora está apurando, porque estava tudo em segredo lá dentro. Entendeu? Então é sobre esses aspectos legais, principalmente o preconceito que gera em função da desassociação e as questões de crimes que não teria uma organização o poder de decidir se houve ou não o crime e expulsar ou não a pessoa de lá, nunca dando ela para as instâncias penais, tá? Então isso daí é um absurdo, isso nós vamos estar questionando e vamos marcar uma data para fazer isso ao vivo, com a participação de todos que se interessarem. Vocês podem ir se inscrevendo, tá ok? Agora, sobre a organização em si, eu já tenho um material probatório bastante extenso em que seria possível se acionar o Ministério Público para extinguir essa associação no Brasil. Agora, o material que eu tenho disponível e aonde eles estão incorrendo em falha gritante, eu não vou revelar aqui, até para que eles não se movimentem no sentido de eliminar isso daí. A organização Torre de Vigia, como é sabido, ela
tem um corpo governante de 8 cidadãos que decidem tudo que acontece lá, e esses 8 cidadãos eles têm uns 200 assessores, entre os quais talvez em torno de 3 ou 4 organizações de advogados. Então talvez eles tenham 50 ou mais advogados que na verdade orientam eles como proceder aqui, acolá. Na verdade orientam eles a como se furtar a lei, como fugir da lei. Então é isso que nós já temos um grande material aí probatório, e nós não vamos revelar no sentido que se trata, até mesmo para que eles não venham a fechar as portas, porque eles vasculham pela internet, através de escritórios, através de outras pessoas, e tudo que eles sabem que alguém está conseguindo provar alguma coisa contra a organização, eles vão e minimizam aquela situação. E no Brasil, principalmente, é uma situação muito difícil, porque nós vivemos num país primeiramente laico. Não sei se vocês sabem o que é país laico, mas é país que não tem religião oficial. Aqui todo e qualquer credo é permitido. Existem algumas denominações, e nós temos bastante denúncia a respeito, que têm praticado abusos diversos em relação às pessoas. E isso a gente não vai ventilar assim de momento, até mesmo para que não haja uma movimentação, como eu disse, para se perpetrar, para se preparar defesas. Mas nós vamos estar conversando, eventualmente colhendo de vocês pareceres, ideias, denúncias, tá? Sempre tendo em mente uma situação. Primeiro, o judiciário, ele não examina questões doutrinárias. Então, se você saiu da Testemunha de Jeová ou de qualquer outra denominação por questões doutrinárias, porque você acha isso ou aquilo certo, os juízes não são versados em matéria bíblica, não são teólogos. Entendeu? Então, essas questões, eles não se envolvem, desde que as regras não atentem contra a moral e os bons costumes. Então eles não se envolvem, eles não julgam isso questões doutrinárias. Ainda que a pessoa tenha sido doutrinariamente enganada, os juízes não examinam essa hipótese. Os juízes examinam tudo concernente à lei. O Ministério Público, que é o defensor da sociedade, ele acusa, ele perpetra suas ações baseado em violações na lei. E quando a gente fala das questões de preconceito, está na lei, não pode. Não pode. E quando a gente fala de questões de assumir o que seria atribuição do Estado, por exemplo, examinar situações de crimes, também está na lei. Então, por isso, eles podem ser julgados e punidos penalmente. E em razão da punição, isso gerar questões para se examinar a hipótese de danos morais e materiais. Ou seja, uma condenação criminal gera o direito de iniciar outra ação no cível, que seria relacionado à indenização. Tá ok? Então, a justiça também, quando examina
esses casos de violações, não pode ser simplesmente a palavra da pessoa que se sente prejudicada. Isso tem que estar corroborado por alguma prova, nem que seja testemunhal, que não é muito considerada, porque os juízes sabem que pessoas amigas falarão a favor e pessoas inimigas falarão contra. Mas se houver provas testemunhais que induzam o juiz a reconhecer que está havendo aquele abuso ou cometimento daquele crime, provas concretas, não somente conversa, testemunhais, documentais, então aí sim pode-se pensar em que o juiz e o Ministério Público tenham supedâneo para iniciar uma ação e levar a condenação. Ok? Na dúvida, a justiça vai sempre beneficiar o que seria o infrator. Então, as situações têm que ser muito provadas. Então, é nesses aspectos jurídicos, penais ou de ilícitos civis é que nós vamos estar dialogando com vocês, instruindo vocês e procurando amealhar aqueles que têm algum material para nós irmos iniciando esses procedimentos aqui no Brasil para acabar com esse problema, tá? Porque uma democracia não é, como muitos pensam, para você fazer o que quer. É exatamente você fazer o que pode ser feito, o que não viola o direito dos outros. Tá ok? Então eu vou estar entrando com outros vídeos, com outros comentários. Eventualmente vamos marcar um dia aí e estar entrando ao vivo, mas depende de vocês estarem dando um ok aí e entrando em contato com a gente. Tá ok? As questões doutrinárias, como eu disse para vocês, que o judiciário não examina, não se envolve nisso, tá? Mesmo porque ele não tem conhecimento para isso, ele tem conhecimento de leis, né? Essas questões nós temos aqui na internet eu tenho visto diversos dissidentes, alguns dissidentes, outros nunca chegaram a ser nem testemunha de Jeová ou pertencente a alguma outra denominação, mas que eles são estudiosos. Mas especificamente sobre as testemunhas de Jeová, aqui no YouTube, a gente tem visto pessoas boas conhecedoras nas questões, nas questiúnculas, vamos dizer assim, doutrinárias, né? Tem algumas doutrinárias impostas pelas testemunhas de Jeová que salta aos olhos o absurdo. Uma criança percebe. Tem outras que são mais disfarçadamente. Mas para isso vocês têm aqui na internet o Edson Reis, conhecido como Ancião, tem o Osmanito Ramos, tem o Gali e tem alguns outros aí que eles se especializaram em dissimular, em esclarecer, em trazer luz a essas questiúnculas doutrinárias. Só que isso não é motivo para gerar processo algum, a não ser que atente contra os bons costumes. Tá ok? Então eu fico aguardando aí uma próxima oportunidade, né? Vamos ver os retornos, os comentários que vocês
colocam aí nós vamos estar marcando um dia e entrando no ar ao vivo para que nós possamos iniciar um procedimento de preparação que vai levar tempo, mas o resultado pode ser benéfico. E no Brasil nós temos uma boa possibilidade, porque vocês sabem que no Brasil os políticos, eles não gostam de mexer com essas coisas, porque nas igrejas evangélicas eles têm eleitores. É o chamado curral eleitoral, né? Então eles se preocupam, eles sabem que tem problemas, tem abusos, e eles se preocupam em não mexer com essa gente para não perder o voto. Aliás, os políticos, eles se preocupam em não mexer com ninguém para não perder o voto, que eles vivem, são eleitos no mandato, mas passam os 4 anos trabalhando para ser eleito no próximo. Então, para isso, eles precisam amealhar eleitores, não é mesmo? E esse caso, na questão das testemunhas de Jeová, nos favorecem bastante, porque os políticos sabem que eles não votam. Então, eles cumprem a obrigação de comparecer lá no dia da eleição, mas eles anulam o voto. Quer dizer que, para os políticos, eles não têm utilidade nenhuma, além de saberem que eles não dão esmolas. Se eles tiverem roupas velhas, eles jogam no lixo, mas não dão para uma pessoa que precisa. Eles não doam nada a ninguém, eles não fazem caridade social nenhuma, eles não fazem nada. Quando fazem, é entre eles. E às vezes precisa o ancião da congregação lembrá-los. Olha, determinado irmão está passando necessidade. Então eles vão lá e fazem alguma coisa por pouco tempo. Se o sujeito não reagir, ele fica Deus dará. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade para nós estarmos desenvolvendo isso daí, com a ajuda e o interesse de vocês. Tá bom? Foi um prazer. Até logo.